incrível demais. E falando do pastor Amadeu, reverendo Amadeu, por que que eu falo que ele hoje é uma pessoa que tem uma importância na minha vida? Quando eu comecei aqui o Pai Pia na Palavra, se não me falha a memória, lá entre o 10º e o 20º convidado, eu gravei com a Diel, o Ah, filho dele. Gravei com a Diel e foi assim, muita correria para gravar. A gente não conseguia bater data, né? Será que se lembra alguma coisa e tudo mais? a Dia é muito ocupado, gente. E aí a Tadinho. gente não batia data e tal. E teve uma vez que ele foi gravar lá na igreja em Mesquita. E eu aqui de casa, logo no começo. E aí o pai dele entrou antes da gente começar a gravar, o pai dele entrou e começou a conversar comigo. Nossa. A gente ficou, se não me falar a memória, quase uma hora conversando. Uau, E ele contou toda a história, como é que ele veio de Minas Gerais, o que aconteceu lá e tal, questão do seminário, a igreja aqui, a dificuldade de pagar aluguel e um monte de coisa. Do nada, ele virou e falou para mim, falou o seguinte, e você sabe que você tem uma promessa na tua vida de sair do Rio de Janeiro e ir para um outro estado também, né? meu Para talvez Deus. começar um processo parecido com o meu, tudo mais e tal. Ele, é lá no Meu sul, não Deus. é, meu filho? Quando ele falou isso, eu comecei a Uau. chorar. Porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida no dia que eu me converti, sobre essa Ele é situação. profeta. De um sonho que eu tive chegando na cidade de Curitiba e ajudando uma igreja lá e tudo mais. E hoje eu tenho um caminho trilhado para Curitiba. Eu lembro que a gente estava até conversando antes de começar a gravar, né, das etapas que eu acredito que eu vou fazer. Curitiba é algo que eu tenho certeza que eu vou fazer, porque é algo que Deus falou comigo há 9 anos atrás. Então, disso eu não tenho dúvida que uma hora vai. E eu até falei isso para ele, falei, mestre, a gente pode ficar muito tempo sem se falar, mas eu nunca vou esquecer desse dia que a Tem gente está como. conversando, porque quando a gente conversou nesse dia, eu tinha esquecido dessa visão que eu tive dessa profecia que Deus tem sobre a minha vida. E ali conversando com ele, ele me fez lembrar. Ele falou: "Mas você tem sobre a sua também, não tem?" Eu falei: "Cara", aí Meu começou a Deus. vir tudo na mente. E assim, são coisas que marcam demais. Ele tem uma voz que é inesquecível, Rafael. É, Ele consegue. Eu não vou chamar a gente de gado, não é isso. É como se ele colocasse um carimbo na sim, nossa alma, sabe? As palavras que ele fala, ela te carimba, ela te marca. E você falou aí, eu me lembrei quando eu passei um processo no hospital, eu já não era mais de lá há muito tempo, foi quando eu me casei, e quando terminou o processo todo, eu liguei para a doutora Juneda, que é a esposa dele, para avisar que eu já tinha, eu tive alta e estava bem, estava em casa. E ele pegou o telefone e ele falou assim para mim: minha filha, graças a Deus acabou. Eu sabia que esse processo iria terminar, mas eu quero te dizer algo: só passa por esse tipo de processo quem tem um grande ministério. E Deus tem contigo um grande ministério. Ele só deixa passar por isso quem tem um grande ministério. E você é uma mulher que tem um grande ministério. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca mais me esqueci disso.